Você já disse para si mesmo que aceitou uma situação, mas por dentro sentia como se algo ainda estivesse em conflito, como se houvesse uma resistência silenciosa, escondida entre os pensamentos? Pois é, a maioria de nós aprende desde cedo a associar a rendição com fraqueza, como se render fosse o mesmo que desistir, como se aceitar fosse o mesmo que se conformar. Mas e se rendição não for o fim? E se for, na verdade, o início de algo mais profundo, mais real, mais transformador? Eckhart Tolle nos convida a olhar para esse conceito com outros olhos. Ele pergunta: você se rendeu de verdade? Ou apenas disse que aceitou, mas no fundo continua lutando contra o que é? Essa pergunta, aparentemente simples, abre um portal profundo de reflexão. Quantas vezes dizemos, está tudo bem, enquanto lá dentro um redemoinho de frustração, julgamento ou medo ainda gira? Quantas vezes repetimos frases de aceitação apenas como máscaras sobre uma alma que grita por paz? A rendição de que Tolle fala não tem nada a ver com passividade, com acomodação ou com aquela resignação amarga que parece engolir nossa vitalidade. Pelo contrário, essa rendição é viva, lúcida e profundamente ativa. É quando finalmente paramos de resistir ao momento presente e nos permitimos estar aqui, agora, exatamente como as coisas são, sem querer que sejam diferentes, sem condicionar nossa paz a um "quando isso mudar" ou a um "quando eu finalmente chegar lá". Muitas pessoas acreditam que a transformação acontece quando finalmente escapam daquilo que as incomoda, quando trocam de emprego, quando mudam de cidade, quando reencontram alguém, quando chegam a um destino ideal. Mas a grande virada não acontece no depois. A virada real acontece quando você se alinha com o agora. Quando você deixa de lutar contra a realidade e começa a fluir com ela, não como um robô conformado, mas como uma consciência desperta que compreende que tudo que existe de verdade é este momento. E é exatamente nesse momento que algo mágico começa a acontecer. Quando deixamos de resistir, mesmo que por alguns segundos, uma leveza começa a se instalar, uma clareza silenciosa nos envolve e sentimos, mesmo que timidamente, que talvez, só talvez, a vida já esteja se reorganizando em nosso favor sem que a gente precise brigar tanto, gritar tanto, forçar tanto. Essa rendição verdadeira é um convite à confiança, não em algo externo, não em promessas futuras, mas na inteligência profunda da própria existência. É confiar que o agora, por mais desconfortável, incerto ou estranho que pareça, carrega em sua essência tudo o que precisamos para despertar, crescer e florescer. É deixar de viver em guerra com a realidade, para começar a dançar com ela. Talvez você esteja vivendo exatamente agora um momento que parece travado, desconfortável, sem sentido. Talvez seu trabalho te pareça inútil, seus dias repetitivos, sua vontade de mudança esmagada por dúvidas e inseguranças. Mas será que você já se rendeu de verdade? Será que você já parou de lutar contra o momento presente e olhou para ele com olhos novos? Será que já experimentou estar completamente onde está? Sem julgar? Sem escapar? Sem acelerar nada? A mente grita, mas e o futuro? E se nada mudar? E se eu ficar preso aqui para sempre? E aí que Eckhart Tolle sussurra algo essencial. A transformação não está no futuro, está na presença que você oferece agora. A vida não exige que você a compreenda toda de uma vez, nem que você tenha todas as respostas. Ela só te convida, com delicadeza ou intensidade, a estar aqui,
presente, verdadeiro, desamado. Rendição é isso. É parar de brigar com o que é para começar a colaborar com o que pode ser. É quando deixamos de ser vítimas do tempo e passamos a ser criadores conscientes da nossa experiência. É quando entendemos, enfim, que o momento presente não é um obstáculo no caminho, ele é o caminho. Você não precisa mais esperar o cenário mudar para respirar em paz. Você não precisa mais adiar a leveza para o dia em que tudo estiver certo. Você pode encontrar uma nova postura agora, sem precisar fugir, sem precisar correr, sem precisar controlar tudo. Essa rendição, quando verdadeira, não te enfraquece, ela te fortalece, porque ela não é uma renúncia da sua força, mas o retorno à sua força real, aquela que nasce da lucidez, da entrega e da presença. Ao se render ao agora, você começa a viver de dentro para fora, não mais como alguém que tenta consertar o mundo lá fora para se sentir bem por dentro, mas como alguém que encontrou, no silêncio da aceitação, o portal para um novo estado de ser. Então, respire e perceba onde exatamente agora ainda há resistência dentro de você. Que parte da sua realidade você ainda está tentando combater com raiva, impaciência ou julgamento? Onde você ainda está se forçando a ser forte? Onde você ainda acredita que precisa controlar tudo para só então se sentir em paz? Talvez esse seja o momento perfeito para experimentar outra coisa, algo mais suave, mais profundo, mais verdadeiro. Talvez seja a hora de parar de correr e começar a escutar, não a voz da mente ansiosa, mas o sussurro da presença. Porque quando a rendição acontece, de verdade, algo dentro de você relaxa, e aquilo que parecia impossível começa misteriosamente a se dissolver. Não porque você forçou, mas porque finalmente você permitiu. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quantas vezes você já desejou estar em outro lugar, fazendo outra coisa, cercado por outras pessoas, em uma vida completamente diferente daquela que está diante de você agora? É quase automático. A mente começa a projetar realidades alternativas, mundos em que tudo flui, tudo inspira, tudo tem brilho. E enquanto isso, você continua aqui, no mesmo ambiente, na mesma função, nos mesmos gestos repetidos, com a sensação de que está desperdiçando sua vida. Mas será mesmo? Será que o problema está no que você faz? Ou está na forma como você está presente ou ausente enquanto faz? Eckhart Tolle nos entrega um ensinamento profundamente libertador. O lugar onde você está agora, exatamente esse, é o seu campo de prática, seu templo, seu laboratório espiritual. Por mais simples ou entediante que pareça. Não se trata de aceitar um trabalho ruim ou de se conformar com o pouco que se tem, mas sim de compreender que a transformação verdadeira começa pela forma como você lida com o momento presente, e não pela tentativa ansiosa de escapar dele. Porque se você fugir desse agora com pressa, é muito provável que leve o mesmo tédio, a mesma inquietude, a mesma insatisfação para o próximo capítulo. Tolle nos convida a mudar o foco. Não se trata de mudar o cenário, mas de mudar o estado interno com o qual você o habita. Ele propõe pequenas revoluções silenciosas, como transformar o caminho até o trabalho em uma meditação ativa.
caminhar com presença, sentir cada passo, cada som, cada respiração. Estar ali não em pensamentos sobre o que virá ou sobre o que faltou, mas completamente aqui. E durante o expediente? Mesmo nas tarefas mais automáticas, há espaço para a presença. Aliás, é justamente nelas que a consciência pode florescer com mais facilidade. Quando você atende uma ligação, por exemplo, pode respirar fundo ao desligar e apenas sentir o corpo por alguns segundos, sem pressa de fazer o próximo movimento. Quando estiver almoçando, pode saborear, mastigar com atenção, observar a textura, o aroma e agradecer. Não com palavras automáticas, mas com uma percepção viva. Essas pausas não são perda de tempo. São pequenas aberturas por onde a presença entra e transforma o banal em sagrado. É claro que sua mente pode resistir, dizendo: "Mas isso não vai mudar minha realidade." Mas experimente, por um tempo, fazer o que você já faz, mas com outra postura, com mais entrega, menos julgamento, menos pressa. Deixe a vida surpreender você por dentro, em vez de esperar que ela te salve por fora. A verdade é que aquilo que chamamos de trabalho entediante, raramente é entediante por si só. O que torna a experiência insuportável é a ausência de consciência. Quando não estamos presentes, tudo parece monótono, vazio, repetitivo. Mas quando a presença entra, mesmo as ações mais simples ganham textura, profundidade e vida. A xícara de café deixa de ser apenas um hábito e se torna um instante de conexão. O olhar para o colega deixa de ser automático e se torna um reconhecimento silencioso. A digitação, o atendimento, o relatório, o e-mail, tudo pode se tornar uma prática espiritual disfarçada. Tudo pode ser um campo para o milagre da consciência. E algo muito interessante começa a acontecer. À medida que você vai preenchendo esses momentos com presença, o tédio perde força, a resistência se dissolve e uma clareza mais profunda começa a surgir. Uma clareza que, sim, pode indicar mudanças externas, novos caminhos, outras possibilidades profissionais. Mas agora, essas escolhas não partem da fuga, e sim da lucidez. Porque quando você age a partir da presença, suas decisões não são reações emocionais, são expressões de sabedoria. Quando você age a partir do agora, não está tentando escapar do desconforto, está respondendo com verdade ao que a vida pede. Tolle não está dizendo que você deve permanecer onde está para sempre. Ele está dizendo que fugir do agora é sempre um erro, e que estar onde se está, de forma inteira, já é um caminho de libertação, mesmo que ninguém perceba, mesmo que pareça não haver nada de especial acontecendo. Você não precisa de um cenário perfeito para despertar, você precisa de sinceridade interior, de um sim verdadeiro ao momento, de olhos que veem além da aparência, de um coração disposto a abandonar a luta e abraçar o silêncio. A vida é generosa com quem caminha devagar por dentro, com quem aprende a respirar onde está, com quem transforma até o trabalho mais repetitivo num altar sutil de atenção. E talvez seja aí, justamente nesse lugar comum onde você achava que nada poderia florescer, que a sua alma encontre uma clareza nova. Uma clareza que não depende de conquistas, títulos ou mudanças radicais, mas de um estado de presença silenciosa, amorosa e radicalmente simples. Porque, no fundo, é isso que todos buscamos, um sentido mais profundo nas coisas, uma presença que não precisa de aplausos para se sentir viva, um silêncio que não é vazio, mas repleto de consciência. Então, antes de querer mudar tudo, experimente mudar a forma como você olha para tudo. Troque o tédio pela curiosidade, o cansaço pela observação, o automatismo pela presença.
Você não imagina o quanto isso pode te transformar sem que do lado de fora nada pareça ter mudado. Você já parou para pensar que talvez o verdadeiro propósito da sua vida não esteja escondido em uma grande conquista, em uma missão espetacular ou em algum futuro brilhante que ainda está por vir? E se o propósito já estiver acontecendo agora, exatamente nesse instante, enquanto você escuta, respira, sente? Segundo Eckhart Tolle, o propósito mais profundo da existência humana não é fazer, conquistar, provar. É ser, é estar consciente, presente, vivo. Ele diz que, quando trazemos atenção total ao que estamos vivendo, mesmo que seja algo rotineiro, simples ou repetitivo, esse instante ganha uma qualidade diferente, quase invisível aos olhos apressados, mas perceptível à alma desperta. É como se algo se abrisse por dentro, uma clareza, uma suavidade, um silêncio sagrado. E então você percebe, isso é viver de verdade. Não é sobre fazer grandes coisas, é sobre fazer qualquer coisa com total presença. Porque nesse estado, até o gesto mais banal se transforma em expressão de vida. Talvez você tenha buscado por tanto tempo o seu grande propósito. Talvez tenha acreditado que ele está em um talento escondido, em um projeto extraordinário ou em um futuro onde tudo faça sentido. Mas Tolle te convida a inverter essa lógica. Ele diz que o propósito externo, aquilo que você faz no mundo, é sempre secundário, sempre passageiro. Já o propósito interno, sua qualidade de presença, esse sim é eterno. Quando você começa a viver com essa consciência, algo muda silenciosamente. Você para de usar o agora como um trampolim para o depois. Você para de correr atrás de realizações como forma de provar valor e passa a se entregar ao momento presente como uma expressão natural da sua essência. A presença se torna o seu verdadeiro fazer. O silêncio se torna o seu mestre. A vida, antes acelerada e fragmentada, começa a se reorganizar de dentro para fora, sem esforço, sem desespero. E o mais bonito é perceber que, mesmo sem mudar de profissão, mesmo sem mudar de casa, mesmo sem conquistar nada de grandioso, você já se sente completo, inteiro, em paz. Porque agora você habita seu corpo com mais consciência, sua mente com mais espaço, sua alma com mais verdade. Quando a presença se instala, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar onde a consciência pode brincar, aprender, experimentar. Não há mais tanta necessidade de controle, de certezas, de reconhecimento, porque o que realmente importa já está acontecendo. E nesse novo estado de ser, o trabalho deixa de ser um peso e passa a ser uma plataforma para expressar a sua quietude, sua inteireza, sua atenção amorosa. Você deixa de ser alguém tentando sobreviver, para se tornar alguém que simplesmente é, alguém que vive, com olhos mais limpos e um coração menos carente. Isso não significa que você vai parar de ter objetivos, ou que não vai mais desejar crescimento. Mas agora essas metas nascem da escassez, nem da comparação. Elas brotam da abundância, da presença, do prazer de criar, de doar, de servir. Viver com presença não te separa do mundo. Pelo contrário, te conecta, te permite ouvir mais profundamente, enxergar com mais clareza, tocar a vida com mais respeito, mais gentileza, mais amor. E quanto mais você habita o agora, mais a vida te surpreende com sincronicidades, com encontros significativos, com respostas que antes pareciam tão distantes. A mente não entende, mas a alma reconhece.
tudo está se alinhando, porque agora você está alinhado. Presença é o portal que transforma o ordinário em extraordinário. Não pelo que você faz, mas por quem você é enquanto faz. Você pode ser um artista ou um atendente de balcão, um professor ou um pedreiro, um terapeuta ou um entregador. Não importa, se há presença, há luz, há sentido, há verdade. Porque o que importa não é o papel que você desempenha, mas a consciência com que você o vive. Tolle diz: a verdadeira liberdade começa quando você percebe que o agora é suficiente. E talvez essa seja uma das frases mais poderosas que podemos ouvir, porque a mente sempre quer mais. Mais emoção, mais conquista, mais provas de que a vida está valendo a pena. Mas o agora não precisa de provas. Ele é a prova. O agora é sempre completo, sempre suficiente quando você está inteiro nele. E talvez, só talvez, tudo que você vinha buscando lá fora, paz, propósito, plenitude, já estivesse o tempo todo esperando você aqui, nesse instante, nessa respiração que até então você não sabia escutar. Por isso, pare por um momento e sinta. Nada precisa mudar para que a vida comece agora. Você não precisa ser melhor, nem mais forte, nem mais espiritualizado. Você só precisa estar presente. Porque quando há presença, há beleza. E quando há beleza, há propósito. Você já percebeu que muitas vezes passamos anos correndo atrás de mudanças externas, esperando que algo diferente aconteça, que uma nova oportunidade surja, que alguém nos reconheça, que um caminho mais fácil apareça? E nesse processo, vamos nos desgastando, carregando a sensação de que a vida só vai começar de verdade quando finalmente algo mudar lá fora. Mas eis o paradoxo revelado por Eckhart Tolle. A verdadeira transformação acontece quando ela deixa de ser uma exigência, quando você não precisa mais que nada mude para estar em paz. Quando você já encontrou um espaço interior tão silencioso e presente que o futuro deixa de ser um fardo e se torna apenas um desdobramento natural do agora. É nesse ponto que algo mágico começa a acontecer, porque ao parar de correr atrás de soluções externas, você cria espaço para que a vida mesma se reorganize. É como se uma engrenagem invisível voltasse a girar, trazendo até você encontros inesperados, ideias repentinas, encerramentos que pareciam tragédias, mas se revelam libertações. Você não força, não empurra, não controla, mas ainda assim percebe que está sendo guiado. E o mais surpreendente é que tudo isso começa antes, por dentro. O verdadeiro milagre não é a mudança de emprego, a conquista de uma casa nova ou o início de um relacionamento. O verdadeiro milagre é quando você percebe que já está livre, mesmo sem nada disso. É quando você olha para dentro e vê que, pela primeira vez, não precisa de justificativas para estar em paz. Essa liberdade interior não é um estado de apatia, pelo contrário, é um estado de vitalidade, de abertura, de confiança. Você sente que pode fluir com a vida sem carregar correntes, sem a pressão de provar nada, sem a urgência de se agarrar ao próximo degrau, como se fosse a sua única chance de ser feliz. E curiosamente, é exatamente desse espaço que as mudanças externas mais significativas começam a surgir, porque agora elas não são movidas pelo desespero, mas pela ressonância. Elas não vêm como fuga, mas como consequência. A vida responde ao estado interno e abre portas que antes pareciam trancadas.
É como se a própria realidade fosse sensível à sua consciência. Quando você se alinha com o agora, as situações começam a se alinhar também. Um telefonema inesperado pode trazer uma nova oportunidade. Uma conversa casual pode revelar o que você buscava há anos. Um encerramento repentino pode abrir espaço para um começo que jamais teria acontecido se você tivesse continuado preso ao velho. Mas veja, nada disso é o objetivo final. São apenas expressões naturais da liberdade que você já encontrou antes por dentro. A verdadeira conquista já havia acontecido quando você percebeu que não precisava mais de nada para se sentir inteiro. Esse é o ponto em que o jogo muda, porque enquanto você ainda acredita que a felicidade depende de uma transformação externa, vive numa corrida sem fim, sempre projetando a salvação no amanhã. Mas quando você se rende ao agora e encontra paz no que é, descobre que já venceu antes mesmo de chegar. A vida, então, deixa de ser uma negociação e passa a ser uma celebração. Você não pede mais que ela te prove algo, porque você já sente, no simples ato de respirar, no simples ato de estar, que tudo o que sempre buscou já está aqui. Claro, a mente vai resistir. Vai dizer, mas eu ainda preciso de tantas coisas, eu ainda quero conquistar mais. E não há problema nenhum em desejar. O que muda é que agora o desejo não nasce da carência, mas da abundância. Você não busca para se completar, busca porque já se sente completo e quer apenas deixar a vida fluir através de você. Esse é um dos maiores paradoxos do despertar. Quando você finalmente para de exigir transformação, é aí que a transformação acontece. Quando você já não precisa de nada para se sentir inteiro, é aí que a vida começa a te oferecer tudo o que você antes suplicava. Não como prêmio, mas como reflexo do estado de consciência que você habita. E o mais belo é perceber que essa liberdade não depende de condições ideais. Não depende de estar no emprego certo, nem na cidade certa, nem ao lado da pessoa certa. Ela acontece exatamente onde você está. No meio da rotina, no meio das tarefas comuns, no meio dos dias que parecem iguais. Talvez seja por isso que tantas histórias de transformação começam com um simples despertar de consciência, não com uma grande conquista. A pessoa apenas percebe, no silêncio, no instante, que não precisa mais esperar, que já pode viver agora. E a partir desse instante, sua energia muda, seu olhar muda, sua vibração muda, e naturalmente o mundo ao redor responde. Você já deve ter sentido isso em algum momento. Talvez num dia em que, sem motivo aparente, você acordou mais leve e, de repente, tudo pareceu conspirar a seu favor. O trânsito fluiu, as conversas foram mais agradáveis, pequenas coincidências abriram caminhos. Nada tinha mudado de fato, mas você estava diferente, mais aberto, mais presente. É exatamente disso que se trata. A vida responde ao estado interno. A realidade reflete a consciência. O fluxo externo segue o ritmo da sua entrega interna. Por isso, a chave nunca esteve em correr desesperadamente atrás da mudança. A chave sempre esteve em permitir, em se abrir, em se render, em deixar que a vida se revele no agora. E quando você faz isso, quando deixa de resistir e simplesmente confia, a transformação se torna inevitável. Não porque você forçou, mas porque você finalmente deixou de bloquear. A liberdade sempre esteve aqui, esperando apenas que você a reconhecesse. E quando esse reconhecimento acontece, você descobre que não precisa mais da transformação para viver, porque a vida em si já é transformação constante. E nesse ponto, cada instante se torna não apenas suficiente, mas milagroso.
Há um ponto muito importante que Eckhart Tolle sempre ressalta, algo que pode parecer um detalhe, mas que faz toda a diferença entre viver desperto e viver adormecido. É a diferença entre rendição e resignação, entre presença viva e torpo mental. Muitas pessoas dizem, eu já aceitei, já me conformei. Mas por dentro não existe paz, existe apenas uma anestesia, um desligamento, um deixar pra lá que não liberta, apenas aprisiona de forma mais sutil. E esse é um cuidado essencial, porque aceitar verdadeiramente não é se tornar apático, sem energia, sem brilho. Não é viver como quem apenas cumpre funções, passando pelos dias como se estivesse em piloto automático. Isso não é rendição, isso é desistência. E desistir da vida não é o mesmo que se entregar a ela. A rendição de que Tolle fala é viva, é lúcida, é desperta. Ela traz consigo um estado de atenção que dá cor às coisas simples, que dá frescor aos gestos cotidianos, que mantém o coração desperto, mesmo em tarefas repetitivas. Não é um desligamento da mente, mas uma expansão da consciência. É como a diferença entre alguém que olha para o pôr do sol com olhos entorpecidos e alguém que olha com olhos realmente abertos. O mesmo céu está diante de ambos, mas um está anestesiado, o outro está desperto. Um vive como se fosse apenas mais um final de dia, o outro vive como se fosse um presente único, irrepetível. Tolle nos convida a não cair nessa armadilha da mente entorpecida, porque ela é traiçoeira. Às vezes pensamos que encontramos paz, mas na verdade apenas nos desligamos. Às vezes dizemos que aceitamos, mas por dentro ainda carregamos cansaço, ressentimento, indiferença. E essa indiferença é perigosa, porque rouba a vitalidade da vida. Nos coloca em um estado de espera, como se estivéssemos apenas empurrando os dias, esperando que algo externo venha finalmente nos resgatar. Mas, enquanto esperamos, a vida passa e os instantes preciosos se dissolvem. A presença verdadeira não é isso. A presença não é esperar, é viver. É estar desperto para o que acontece agora, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça sem importância. É sentir que cada respiração é uma oportunidade de voltar para si, que cada gesto é um portal para o sagrado. Por isso, é importante observar-se com honestidade. Perguntar: o que eu estou chamando de aceitação é rendição consciente ou apenas apatia? Eu estou de fato presente ou apenas desligado? Essas perguntas não têm a intenção de gerar culpa, mas de trazer clareza, porque só na clareza nasce a transformação verdadeira. E quando você começa a diferenciar a falsa aceitação da presença real, algo dentro de você desperta. Você percebe que a vida não é feita para ser suportada, mas para ser vivida. Não é feita para ser anestesiada, mas para ser sentida. Não é feita para ser uma repetição cinza, mas uma expressão vibrante do ser. Mesmo em meio a tarefas comuns, a presença verdadeira se manifesta como atenção, como frescor, como disposição. Você percebe os detalhes, a textura das coisas, o som do ambiente, o movimento do corpo, e de repente aquilo que parecia entediante ganha uma nova dimensão. Esse estado é tão precioso porque devolve o brilho ao agora, devolve o sentido ao que parecia sem sentido, e mais, devolve você a si mesmo, porque no torpor mental você se perde, no automático você se esquece de quem é, mas na presença você se recorda, se alinha, se reconecta. Não há nada de errado em desejar mudanças externas, mas a verdadeira virada sempre começa dentro, na forma como você se relaciona com cada instante. Se houver entorpecimento, mesmo as conquistas maiores se tornam vazias. Mas se houver presença, mesmo os instantes mais simples se tornam plenos. A grande beleza desse ensinamento é que ele é acessível a todos.
Não importa a sua profissão, o lugar onde mora, sua idade ou suas condições. Você não precisa de circunstâncias perfeitas para despertar. Só precisa de sinceridade, de atenção, de disposição para estar aqui, sem se anestesiar. Talvez nesse momento você perceba que em algumas áreas da sua vida você ainda está apenas conformado, apenas sobrevivendo. E tudo bem, o simples fato de perceber isso já é o começo de uma mudança real, porque a consciência não julga, apenas ilumina. E quando a luz da presença toca aquilo que estava adormecido, ele começa a se transformar. Então, a conclusão é simples e ao mesmo tempo profunda. Cuidado para não confundir falsa aceitação com rendição verdadeira. Não confunda a paz com apatia. Não confunda a presença com torpor. A paz de verdade é viva, tem energia, tem brilho. E se você sentir que ainda vive em partes entorpecidas, não lute contra isso. Apenas observe, traga consciência, respire fundo, esteja onde está, sem fugir. Esse é o primeiro passo. E aos poucos, você perceberá que a consciência vai substituindo o torpor por vitalidade, a apatia por curiosidade, a indiferença por amor silencioso. Esse é o convite final. Viva desperto, viva consciente, viva com presença. Não se contente com a anestesia da mente, porque a vida é muito preciosa para ser desperdiçada em piloto automático. Permita-se estar aqui, agora, inteiro, atento, rendido. E descubra por si mesmo que a verdadeira paz não é um desligamento, mas um despertar. Não é um conformismo, mas uma liberdade silenciosa. Não é um entorpecimento, mas um estado de consciência vibrante. Porque só a presença verdadeira devolve a você a vida que sempre esteve aqui, esperando para ser vivida. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.